é o nosso primeiro episódio do Posicione Cash. Um podcast sobre posicionamento, empreendedorismo feminino e construção de autoridade no mundo atual. Aqui a gente vai falar sobre escolhas, sobre visibilidade, sobre engajamento, sobre esse mundo online onde a gente realmente precisa estar se posicionando. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que atravessa tudo isso. Porque muitas mulheres sabem que precisam se posicionar, elas sabem que precisam aparecer, se comunicar com clareza, construir uma presença digital. Mas por que elas sabem disso e não fazem? E pra gente falar sobre esse assunto, eu trouxe a minha amiga Isabelle, que ela é psicóloga especialista em TCC, que é terapia cognitiva comportamental, para conversar comigo um pouco sobre insegurança, autossabotagem, medo de julgamento, perfeccionismo. A TCC trabalha justamente com essa relação entre pensamento, comportamento e emoções. Ou seja, com padrões internos que podem impulsionar uma mulher a crescer ou travar completamente esse crescimento. Seja muito bem-vinda, Isa, ao Posicione Cash. E uma das primeiras coisas que eu quero te perguntar, porque saber exatamente o que a gente tem que fazer não garante que a gente de fato faça. O que atrapalha a gente, de fato, a fazer. A gente sabe que a gente precisa se posicionar, a gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente se trava. Então, eu acredito que seja um conjunto de muitas coisas. Insegurança, baixa autoestima, baixa autoconfiança. E como você falou, a TCC trabalha muito esses pontos. Então, eu acredito que seja um conjunto de tudo. E talvez o ponto inicial seja a nossa autoestima, que precisa ser muito bem estruturada. E isso não significa você se amar o tempo todo, mas você ter confiança no que você sabe que você precisa fazer. Que é um caminho difícil de construir, mas que é muito possível. É porque eu vejo que muitas mulheres acham que elas nunca estão prontas. Então elas ficam o tempo todo arrumando um monte de desculpa, né? Tipo, você sabe que você tem que se posicionar, você sabe que você precisa gravar vídeo pra internet, sabe que hoje em dia não é mais uma coisa bônus. Talvez eu grave. Não, você é obrigada, né? Inclusive, eu acho erradíssimo hoje em dia não ter matérias de rede social ou de posicionamento nas faculdades. Porque a pessoa, ela faz a faculdade, ela aprende uma profissão, só que aí chega na hora e ela precisa se posicionar. Do nada, dão pra ela na mão dela assim, você precisa usar o Instagram, você precisa postar. E a pessoa pensa, nossa, eu fiz faculdade, não foi pra isso, né? Assim como tem muita gente que trabalha há 20 anos com isso. Há 18 anos, né? Vamos supor, eu sou dentista há 18 anos, eu sou psicóloga há 18 anos, há 20 anos. Na minha época não era dessa forma, na minha época era muita indicação, era panfleto, era cartãozinho, Sim. né? Cartãozinho hoje em dia o pessoal ainda usa, mas sempre tem o Instagram ali da pessoa, né? O cartãozinho já vai direto pro Instagram. Então o Instagram que virou o verdadeiro cartão de visita. Então, é muito injusto as pessoas serem jogadas nisso de você é obrigada a mexer no Instagram. Sim. Então, se as faculdades colocassem, pelo menos isso, como uma matéria ali, né? Alguma coisa assim, uma aula, um workshop, que seja, alguma coisa, para ensinar para os prestadores de serviço, né? Que eles precisam estar ali presente na internet, pelo menos o básico, né? Então, eu acredito também que seja muito interessante pessoas que dão cursos profissionalizantes ou pessoas que fazem, ensinam métodos e técnicas também implementarem isso, esse assunto, para as pessoas entenderem que elas realmente precisam e como elas fazem isso, né? Porque muitas pessoas não sabem. Isso talvez gere um pouco menos de insegurança nelas, elas pelo menos terem uma base delas saberem o que fazer, né? Realmente, e o Instagram hoje em dia é uma ferramenta, para mim, trouxe muitos pacientes, muitos vieram de indicação também, mas realmente hoje o Instagram é essa ferramenta que a gente mostra o nosso trabalho, a gente se mostra também como pessoa, porque eu acho importante a gente se mostrar também como pessoa e não só essa parte muito profissional. Eu acho que também tem o seu valor você se Gerar mostrar. identificação, né, com a pessoa. Sim. Então, eu nunca tinha pensado nisso, né? De hoje em dia ser interessante ter uma matéria ali, um curso, enfim, o que quer que seja, para aprender a se posicionar na internet, né? Claro que isso é uma escolha também da pessoa, ela se expor dessa forma e usar o Instagram como uma ferramenta ali para expor e se posicionar no seu trabalho ou não, mas acho que é uma ferramenta muito válida. Então, acho que é uma ideia legal, faculdades.
Faculdades, vamos pensar sobre isso, que é legal, sim, colocar essa matéria aí, né? Que hoje em dia é necessário, né? É aquilo que você falou, é uma escolha de que a gente não tá aqui pra pressionar ninguém, nem obrigar Sim. ninguém a fazer nada. Porém, a pessoa precisa entender que alguém que se posicione vai ganhar mais vantagem. Porque até mesmo quem vem por indicação, hoje em dia, as pessoas pesquisam. Sim. Então, elas vão pesquisar o seu Instagram, elas vão olhar o que você faz, o que você fala, se elas vão com a sua cara, digamos assim. Mas esse vão com a sua cara, na realidade, é a pessoa vendo se ela tem um ponto em comum com você. Por exemplo, no seu caso como psicóloga, se ela vê que você vai entender a vida dela, se você vai julgar ela, se você combina com o que ela acredita, né? Por exemplo, hoje em dia existem muitos psicólogos que levam para uma parte mais religiosa. Existem alguns que, por exemplo, falam com jovens, então tem a linguagem mais jovem, então o jovem consegue ele se Se identificar identifica. com o que ele está falando. Então, existem vários tipos, né, de nichos que você pode se encaixar. E aí, quando você expõe que você é daquele nicho, a linguagem, a forma que você se porta falando, a pessoa se identifica com você e ela fala, não, essa é a pessoa que com certeza vou conseguir me identificar, que eu com certeza vou ter a compreensão maior, que ela não vai me julgar, né? Eu mesma já fiz uma vez, já fui numa psicóloga, só que na época eu não tinha tanta condição de pagar e eu descobri que numa igreja perto da minha casa tinha uma psicóloga que fazia valor social bem mais barato. Eu fui. Só que eu senti que ela levava muito pro contexto religioso. Me incomodou, não que eu não acreditasse em Deus, nem nada É porque disso, né? ali não Óbvio. era o lugar pra isso. Então, a gente mostrar o que a gente acredita faz as pessoas se identificarem com a gente, né? Então, assim, não é que seja uma obrigação. Nossa, você é obrigado, né? Mas, de certa forma, é uma obrigação, porque se você não fizer, as outras pessoas que estão fazendo vão se destacar. E você vai ficar para trás. Hoje em dia, o mercado é muito competitivo, então existe muita gente. Existe cliente para todo mundo. Existe. Acredito nisso. Que existe cliente para todo mundo. Mas ao mesmo tempo é um mercado muito competitivo. Então, se você não tiver um diferencial, as pessoas não vão conseguir enxergar se você não mostrar, né? Então, acho até que você falou sobre esse ponto de você não é obrigado, realmente. Mas as pessoas têm que entender que se elas não fizerem, alguém vai fazer. Sim. E essa pessoa vai se destacar, né? Então, acho que até uma das coisas que a gente precisa falar para nós mesmos quando a insegurança bater. Sim. Que acho que acredito que uma das coisas que mais pegam as pessoas é o medo do julgamento. Com certeza. E isso também leva a gente a evitar isso, né? Ninguém gosta de ser julgado e criticado. Então, quanto mais eu evitar críticas, mais confortável vai ser. Mas também eu não vou sair desse mesmo lugar que talvez seja importante sair. Primeiro, eu acredito que a pessoa tem que identificar o que impede ela de fazer o que ela sabe que tem que fazer. Né? Ela sabe que ela tem que fazer, mas ela não faz. Por quê? Pode ser medo de julgamento, pode ser perfeccionismo. A pessoa pode usar algumas desculpas como muleta, como por exemplo, não tenho luz, não tenho microfone, como que eu vou gravar, como que eu vou fazer, sendo que o importante é você começar. Então, essa descoberta pode ser um pouco difícil, porque nem sempre isso vai estar muito claro. Nem sempre vai ser só eu sou muito tímida, nem sempre vai ser eu sou insegura. Às vezes é um conjunto de tudo. Às vezes é um pouquinho uma coisa a mais, outra coisa a menos, mas que isso tudo gera esse impedimento de eu me expor. Então, se eu tenho esse objetivo, por exemplo, de crescer, esse contexto do Instagram profissional, ela vai precisar entender o que está impedindo isso de acontecer. E muitas vezes isso acontece com autoconhecimento, autoobservação, muitas vezes isso acontece na terapia. Se você for capaz de fazer isso fora da terapia também, ótimo. Acho que o importante é você entender o que está acontecendo, para aí sim você conseguir colocar isso em prática. Você acredita que esse negócio de a pessoa falar assim, não estou preparada, pode ser uma forma de insegurança ali, né? Da pessoa estar arrumando ali uma desculpa para isso? Sim, eu acredito que sim, porque
Nem sempre a gente vai estar preparada. Talvez nunca a gente vai estar 100% pelo menos preparada para tudo. E se eu ficar esperando o momento que eu estiver preparada, talvez eu vou perder esse momento. Não porque você é incapaz de fazer, mas porque realmente tem muitas coisas que têm o timing, né, de acontecer. E se eu perder o timing para muitas coisas, então, sei lá, eu quero gravar um vídeo sobre alguma coisa que vai me posicionar ali dentro de um caso que aconteceu. Eu tenho um tempo para isso, senão meio que vai perder o sentido. Então, muitas vezes eu fico esperando o momento certo, eu estar preparada, enfim, nem sempre eu vou estar preparada. É claro que talvez eu precise ali de uma preparação, de uma autoconfiança para colocar aquilo em prática, mas o importante talvez seja começar. Né? Então você começa e aí você entende o que você quer adaptar. Ah, não gostei muito assim, eu vou fazer de uma outra forma. Quero me comunicar de uma forma mais natural, ou não, quero me comunicar de uma forma mais direta. Então acho que é só realmente começando e fazendo, colocando em prática que a gente vai entender como eu quero que seja, sabe? E isso vai construindo também autoconfiança com o tempo. Eu acho que as pessoas têm medo de errar. Uhum, E sim. não entendem que errar faz parte do processo. Exatamente. E em qualquer momento da sua vida você vai errar, em qualquer situação, seja gravando um vídeo, seja fazendo um post, seja conversando com uma amiga, seja escolhendo uma roupa que você quer usar. Talvez você vai errar e tudo bem. Se for um vídeo, você pode postar um outro vídeo depois e acertar. Sim, a gente fica com muito achando que tudo tem que estar perfeito porque a gente se compara também demais, né? Uhum. A questão do Instagram também é isso, né? A comparação, mas como você falou, tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo, então você fazer do seu jeito, sem se comparar tanto. Eu acho que ter uma pessoa como inspiração é uma coisa, mas a comparação acaba sendo muito injusta também, porque você pega um ponto que para você é o ideal e você se compara com aquilo e obviamente você sempre vai se sentir inferior, então isso só vai alimentar essa crença de que você é inferior e que você não vai conseguir, que aquela pessoa é o máximo e ela conseguiu. Sendo que a gente só viu um recorte do o que Da aquela vida, pessoa né? conseguiu. E talvez ela tenha passado também por esse período de entender o que ela queria fazer, como ela queria se posicionar, até ela chegar nesse momento que ela virou uma inspiração pra você, sabe? Sim, eu acho que ninguém pensa que todo mundo teve um começo. Exato. Ninguém começou grande. Uhum. Todo mundo começou pequeno, todo mundo começou com pouco. Quando você começa a focar naquilo, né? Que falam, tudo que a gente dá atenção cresce, Uhum. né? Sim. É, tem até algumas imagens que as pessoas botam de regando flores, né? Que é como se fosse uma planta. Quando você cuida da planta, ela germina e ela cresce. Uhum. E ela começa pequenininha. Então, tudo o que a gente começa e bota a nossa atenção, o nosso coração ali, as coisas acontecem, né? Sim. Então, eu quero muito falar sobre isso aqui, mas eu não tenho uma luz. Bota o celular na janela, grava. Depois de um tempo, você vai vendo que tá dando certo, você vai focar naquilo ali e vai conseguir comprar uma luz, uma iluminação. Não Uhum. precisa ter tudo perfeito sempre para começar, né? Então eu acho que é o medo de errar, medo do que as pessoas vão falar. Nossa, eu acho que é o maior de todos, Uhum. né? Mas eu acredito que as pessoas vão falar você fazendo ou não, né? Sim. Se você aparecer na internet, as pessoas vão falar. Se você não aparecer, as pessoas vão falar. E é algo que muitas vezes tem a ver com elas, né? Sim. Porque cada um vai ter uma opinião, né? Então talvez não seja sobre você estar se posicionando, mas talvez sobre você estar se posicionando sobre um tema que para aquela pessoa é delicado. Então, aquilo pode ser um incômodo para ela, enfim. Se não for você fazendo isso também, outra pessoa vai fazer e outra pessoa vai incomodar. Sim. E Então, as assim, pessoas faz. discordam, Sim. né? A melhor maneira de você lidar com pessoas que não concordam com você é você respeitar a opinião dela e Uhum. pegar o que for uma crítica construtiva e o que não for uma crítica construtiva você deixar pra lá. Você acredita que o perfeccionismo paralisa mais do que ajuda? É, porque Ah, muita eu gente acha acho. que o perfeccionismo vai me ajudar a fazer tudo Uhum. perfeito. Mas o que você acha sobre isso? Eu acho que atrapalha. Porque é isso que a gente estava falando. Nem sempre tudo vai estar pronto, nem sempre tudo vai estar ótimo, preparado. Então, se eu for esperar tudo estar perfeito, eu nunca vou começar, porque talvez nunca tudo esteja perfeito. Então é isso, às vezes você falou sobre a luz. Talvez pra mim uma luz profissional seria perfeito. Eu não tenho. Então, eu nunca vou começar,
porque o perfeito nunca vai estar pronto. Talvez com a luz natural ali não fique maravilhoso, mas a pessoa vai me enxergar, a qualidade vai ficar legal. Então talvez o perfeccionismo atrapalhe um pouco nesse ponto. Às vezes é um pouco mais profundo do que só o perfeccionismo. Uhum. Porque, por exemplo, o perfeccionismo, a sua desculpa do perfeccionismo é porque você quer uma luz, certo? E aí você pensa, não, eu só vou gravar se eu tiver a luz. Ok, mas por que você não coloca então a luz como prioridade? Talvez uma luz não seja tão cara, Sim. ou talvez você consiga comprar uma luz mais simples, você não precisa da melhor luz. A gente acaba priorizando outras coisas na nossa vida e isso a gente não prioriza. Uhum. Isso talvez seja um pouco do nosso medo inconsciente, né? Sim. De colocar aquilo ali como algo que talvez a gente realmente não queira fazer. Porque se eu tiver a luz, eu vou ter que gravar, né? Então eu prefiro não ter a luz. Talvez isso seja também uma coisa na nossa cabeça, assim. Nossa, mas também se eu tiver tudo, eu vou ter que fazer. Qual vai ser a minha desculpa? Uhum. E aí você sempre vai arrumar uma nova desculpa. Uma Sim. nova desculpa. Uma nova E a desculpa. autossabotagem é um pouco sobre isso, né? Eu sempre encontrar motivos. Porque sim, se eu quiser, eu vou encontrar. Vai ser a luz, vai ser o microfone, vai ser porque eu não sei o que falar, vai ser porque eu tenho vergonha, vai ser porque 1 milhão de coisas. Então, de alguma forma, se eu tiver tudo resolvido, eu vou precisar fazer. Mas tem muita gente que já tá lá, que já tá empreendendo, que já entendeu que tem que se posicionar, que já entendeu não só posicionamento digital, mas posicionamento na empresa, por exemplo, dela. Ela precisa delegar algo para alguém, ela precisa, para ela conseguir crescer, ela precisa colocar outras pessoas ali com ela. Ela Uhum. precisa largar um pouco, né? Essa parte do controle. Mas muita gente não consegue crescer porque não consegue fazer essa parte de delegar, de passar a função para outras pessoas. Sim. E aí eu acredito que isso vem muito também dessa necessidade do controle e de eu acreditar que se eu fizer vai ficar bom, Vai ficar melhor do vai que se ficar outra pessoa melhor. fazer. Porque talvez a pessoa seja essa pessoa que de fato acredita muito no potencial dela e acha que ela vai fazer muito bem, e que bom que ela acredita nisso. Mas outra pessoa também pode ter essa capacidade, né? E nem tudo precisa ser feito pela gente, até porque nem tudo que a gente idealiza vai acontecer da forma que a gente idealiza. Então, às vezes, eu faço todo um planejamento, um cronograma, um roteiro do que eu quero, do que precisa acontecer. Se não acontecer da minha forma, eu vou me frustrar. Mas vai acontecer de qualquer forma. A pessoa vai fazer também. Pode ser do jeito dela, mas vai ser feito. Se a demanda final for atendida, então tudo bem, qual foi o problema? Sabe? Se você não gostou, se você achou que foi ruim, você pode dar ali e falar para a pessoa como você acha que poderia ter sido feito. Mas é isso, você se sobrecarregar com tudo não significa que vai ficar tudo bem feito. Pelo contrário, talvez. Aí sim pode não ficar bem feito, porque você vai estar sobrecarregada com várias demandas, várias coisas. E tem pessoas ali disponíveis para te ajudar, para desafogar um pouco isso. E você poder focar em coisas que para você são prioridades, que são de fato coisas que talvez só você pode fazer, só você sabe fazer. E essas coisas que poderiam ficar realmente muito bem feitas vão ficar meio que mais ou menos. Porque a atenção precisou ficar dividida com outras coisas. Antigamente, as pessoas viam muito sucesso também como muito dinheiro. Então, Uhum. quanto mais trabalho você conseguisse, mais dinheiro você teria. Hoje em dia, eu percebo que as pessoas estão. A tendência, né, do mundo é ver o sucesso também como liberdade. Então, você soltar um pouco o seu perfeccionismo, você soltar um pouco essa parte controladora, também é uma forma de você alcançar mais liberdade na sua vida, botar Uhum. outras pessoas para fazer funções que você poderia estar delegando, né? E você ter mais essa liberdade para você viver as suas coisas, ou cuidar de si, cuidar Uhum. da sua cabeça, fazer uma terapia, fazer uma academia, fazer alguma coisa que faça você esparecer um pouco, né? Ou Sim. alguma coisa por você, né? Eu acho que as pessoas também precisam fazer mais coisas por elas. Então, acredito que essa parte de você soltar um pouco, delegar um pouco, também te Uhum. dá essa liberdade. Existem algumas dicas práticas que dê pra gente, talvez, fazer um pouquinho cada dia pra ver se a gente consegue se libertar dessa trava que a gente tem. Você Uhum. acredita que tem algumas dicas práticas pra gente? Acho que o primeiro de tudo é você identificar o que está acontecendo, porque identificando o que está acontecendo, você consegue lidar melhor com a questão. Então, a terapia está aí para isso,
Você passar por esse processo de autoconhecimento, de entender o que acontece. E aí, você conseguindo identificar, talvez fique um pouquinho mais fácil entender se é uma timidez, se é uma insegurança, o que está acontecendo, né? E se for, por exemplo, o medo da crítica, do julgamento, eu também buscar as evidências disso, né? Poxa, que evidências eu tenho de que essas pessoas estão me criticando? Se eu não receber nenhuma crítica de fato, se for só um pensamento da minha cabeça, eu acho que as pessoas estão me criticando, que as pessoas estão me julgando, que estão achando tal coisa sobre mim. Não tenho evidência nenhuma que isso está acontecendo. Talvez as pessoas estão achando o máximo. Então, eu trabalhar também esse pensamento de tentar entender se é real o que está passando pela minha cabeça naquele momento, também pode ir ajudando, sabe? Aí quebrando essa crença limitante que eu tenho, que pode ser da insegurança, que pode ser da baixa autoestima, enfim, todas essas questões. E acho que na prática isso é claro que é um caminho, né? Então muitas vezes a gente leva um tempo para isso ser construído, seja em terapia ou seja sozinho, mas acredito que é realmente uma coisa ali que você vai criando essa habilidade, sabe? Nem todo mundo tem a habilidade de se comunicar tão bem. Você pode criar essa habilidade. Sim. Nem todo mundo nasce sabendo tocar violão. Se você quer aprender, você vai sentar ali e você vai praticar até você aprender essa habilidade que é tocar um instrumento. Então, a comunicação, a autoconfiança também, a autoestima, pode ser uma coisa construída. Por mais que isso, por muitos anos da sua vida, por algum motivo, não tenha sido construído, não tenha sido trabalhado. A gente tem a capacidade de, como se a gente estivesse desenvolvendo um músculo, também no nosso cérebro, né? A gente também consegue implementar no nosso cérebro novos hábitos, né? Então a gente consegue, através da constância, através de fazer, da repetição, ensinar o nosso cérebro a criar essa nova habilidade. Sim. Né? A criança, a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que fica muito fresco e por isso que crianças aprendem coisas muito mais fáceis. A gente vai envelhecendo, isso vai se perdendo um pouco, mas não significa que a gente não aprende mais nada, que a gente não, enfim, se adapta de formas diferentes quando a gente envelhece. Pode ficar um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas não é impossível. Então, novas habilidades podem ser aprendidas o tempo todo. É claro que precisa também de como você falou, uma prioridade, aquilo ser uma prioridade para você. Então, se for, é muito possível isso acontecer. O que é novo assusta. Sim. E não porque você é incapaz, mas porque é só novo. Tudo que é novo assusta. E isso é uma coisa, assim, muito forte. Porque eu vejo muita gente que tanto tá fazendo, vou fazer um curso profissionalizante, ou aí eu quero começar a dar aula, ou eu quero sair do CLT e ir pra uma profissão nova, eu quero começar a empreender. E aí a pessoa sente medo. A pessoa sabe que ela sabe fazer, ela tá estudando para aquilo, ela tá se capacitando para aquilo, mas ela ainda assim tem medo de sair muitas vezes da segurança, né? Que, por exemplo, às vezes, no exemplo de um trabalho, de um CLT, a pessoa sente aquela segurança ali do lugar que ela tá, e aí ela tem que sair. Para ela poder crescer e trabalhar com o que ela ama, ela precisa largar aquilo ali e investir nela. As pessoas sentem muito medo. Sim. E tem uma frase que diz: o caminho se conhece caminhando. Então, muitas vezes a gente só vai entender o que está acontecendo, o que vai acontecer no meio do caminho. Então, assim, eu sei aonde eu quero chegar. O caminho me assusta? Sim, mas eu só vou saber o que vai acontecer, onde eu vou chegar caminhando. E às vezes eu chego de fato nesse objetivo, às vezes eu chego em um objetivo diferente, mas que não deixa de ser bom pra mim. Que às vezes no meio do caminho a gente muda de ideia, né? Muda e tudo bem também mudar de ideia. Sim. Um exemplo é que ano passado, no início, eu escrevi uma carta de como eu queria que fosse o meu ano. No final do ano, eu li aquela carta e várias coisas não aconteceram. Mas eu percebi que não é nem porque, não aconteceu, não, é porque eu fui mudando de ideia conforme o tempo foi passando. Então, acho que às vezes a gente fica tão preocupada com o que será que vai acontecer. Ai, meu Deus, porque eu preciso chegar no faturamento X, porque eu preciso chegar no crescimento X, eu preciso chegar ali, eu preciso ser reconhecida. Mas vai caminhando. E No foi meio bom do pra caminho, você não ser sim, exatamente daquela exatamente. forma Foi que você ótimo, escreveu? porque eu vivi novas experiências, então a gente vai vivendo novas experiências, a gente vai entendendo que a gente quer outras coisas. Quando eu era mais nova, eu morria de medo de falar em público, né? Eu morria de medo de falar com as pessoas.
Então, o que eu queria? Sempre queria. Eu queria sempre ficar quieta na minha, nunca ter holofote, nunca que as pessoas me olhassem, nada disso. E hoje em dia, conforme a minha caminhada foi, meu sonho sempre foi ser empresária. Mas hoje em dia, por incrível que pareça, eu já tenho um objetivo diferente. Meu objetivo agora eu quero dar palestra. E olha que mudança, né? Uma pessoa que queria ficar completamente fora ali dos holofotes e não falar em público, hoje quer palestrar. Tinha pavor de palco, digamos assim. De pessoas me olhando. Não gosto de pessoas me olhando, não gosto de falar em público, não gosto de nada disso. Quero ser empresária, viver na minha bolha. E aí, quando a gente vai caminhando para aquilo ali, a gente vai entendendo outros objetivos de vida. Então, eu fui entendendo que eu gosto de ajudar mulheres. A gente vai descobrindo o nosso objetivo também conforme a gente vai caminhando. Então, assim, muitas vezes até mesmo o objetivo final muda no meio do caminho, né? Muda. Então, ao invés de a gente ficar se julgando o tempo todo e pensando, caraca, vai ter que passar por isso, vai ter que passar por aquilo. Na hora que vem uma dificuldade, a gente passa pela dificuldade, vai vir outra. E eu acho que o que diferencia um empreendedor de sucesso para um que não tem sucesso é que ele não desiste. Porque vai acontecer imprevisto, vai acontecer coisas que vão fazer você desistir. Mas a forma que você lida com isso e a forma como você pensar que aquilo ali não é o fim do mundo, que é só um dos obstáculos que você ainda vai passar, que na sua vida você vai passar muitos, só do fato de você não desistir faz você ter sucesso, assim, sabe, na sua caminhada. E você consegue chegar no seu objetivo, às vezes até muito além, só pelo fato de não desistir. E eu já ouvi várias histórias, né, palestras de pessoas que falavam: naquele dia eu ia desistir. Eu não desisti. E uma semana depois, eu tripliquei meu objetivo. Eu cheguei muito além do meu objetivo. Então, é a gente colocar na nossa cabeça que dificuldades acontecem, que vai passar, que vai ter medo de julgamento, que vai ter medo de começar, que vai ter medo de largar o que não é mais pra gente, vai ter medo do novo, mas que esse medo vai levar a gente, né? Não medo, né? Mas que esse caminho novo, enfrentar o medo, vai levar a gente pra um caminho que a gente nem imagina que estaria. Então, gente, o que a gente consegue entender, né, disso tudo é que muitas vezes o que tá te travando não é falta de conhecimento, falta de capacidade, não é porque você não consegue. É porque existem coisas que te impedem, coisas neurológicas. Então, medo de julgamento, né? Tudo isso que a gente falou aqui. E existem formas de você treinar o seu cérebro, de você conseguir passar por isso, seja por terapia, seja por você conversando, seja você se entendendo, principalmente através do autoconhecimento, né? E é muito importante você entender que isso que você está passando, isso que você está sentindo é normal e é uma coisa que você pode tratar, é uma coisa que você pode mudar, não é uma sentença de eu não consigo, então eu não vou fazer, eu não posso, eu não consigo. Não. Você consegue sim fazer, né? Você consegue sim passar por isso, você consegue passar por insegurança, você consegue passar por medo, né? E a gente também tem que reconhecer que tem coisas que talvez a gente não consiga fazer sozinho. Então, através de uma terapia, a gente consegue se colocar também em prioridade, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu vou pagar psicólogo. Gente, você está investindo em você. Você está investindo no seu autoconhecimento. Você está investindo em você passar por isso tudo. Imagina você conseguir entender por que você está sentindo aquilo. E você mesmo conseguir entender também como passar por aquilo, porque o psicólogo vai te guiando até isso. Então, é muito importante você, como empreendedora, você, como prestadora de serviço, entender que você se conhecer, esse autoconhecimento também faz parte do seu crescimento. O que você busca de se entender também vai ajudar você a crescer e a construir um posicionamento, a crescer a sua empresa e, no fim, posicionamento é uma decisão estratégica. E quando você decide, fica muito mais fácil de você conseguir atingir o seu objetivo, porque você vai ter foco. Então, você fazer essa escolha, passar por isso, se entender e espero que esse episódio tenha ajudado você de alguma maneira, você refletir um pouco sobre isso. Queria te agradecer, Isa, por estar aqui presente, por tirar esse tempinho para estar ali conversando com a gente, para estar ajudando essas mulheres.
E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos!